Não muito para a esquerda. Boa noite, pessoal. Boa noite, família Evena de Carvalho. Mais uma sexta-feira, estamos aqui reunidos. Hoje está um pouco diferente. A gente está com a participação do nosso amigo, nosso irmão, Renier Barão. Ele é baixista no Canto e Luz e hoje está fazendo uma participação mais do que especial, abrilhantando nossa noite. Vamos cantar? Vamos começar com música. Queria agradecer a presença de vocês em mais uma sexta. Lembrando que antes dessa live, gente, do Viana, a gente entra pelo @InfinitoBem e a gente está lá cantando desde as 19, tá certo? Quem quiser acompanhar a harmonização musical, igualzinho aqui no Viana, quando a gente estava presencial, né? E a gente não vê a hora de voltar. Mas enquanto isso, a gente vai se vendo virtualmente e transmitindo, né, essa energia. Vamos lá? Sinto-me perdido, sem rumo e sem destino. Mostra-me a direção. Pega na minha mão e vai, me leva onde eu não posso ir. Sozinho não sou nada sem ti, ó meu Senhor. E traz ao meu coração tão sofrido a compreensão que o caminho está no Deus que habita em mim. E se a dor bater na minha porta, não vou me desesperar. Desertos aparecem na minha vida para me edificar. Não vou reclamar, só agradecer. Vou me transformar no melhor que posso ser agora. Não deixe o amor pra depois. Usa teus dons com coração. Todos temos uma missão. Ninguém está aqui agora. Não deixe o amor pra depois. Usa teus dons com coração. Todos temos uma missão. Ninguém está aqui em vão.
Sejam bem-vindos, quem está entrando agora, na nossa palestra virtual, do nosso centro, da nossa casa, que está ficando linda. Viana de Carvalho. Acho que é uma casa não só para mim, mas para a maioria, né, dos que frequentam aqui. E hoje, a gente não está aqui em vão. Hoje, Eva deu esse trabalho para a gente, que é um prazer, uma alegria estar aqui toda sexta-feira, de estar apresentando hoje para vocês a live. E a nossa palestra virtual hoje vai ser com o nosso amigo Cassiano Júnior. E olha o tema que interessante, um olhar espírita sobre a pandemia. A gente está vivendo agora, né? Então, gente, vamos aproveitar esse momento. Vamos respirar bem fundo, fechar os olhos, imaginar que estamos aqui sentados nas cadeirinhas azuis de Viana, enfileirados, ouvindo a prece, sentindo a vibração que esse lugar tem. Vamos sentir toda a energia que emana. Foi uma canção que recebi para cantar. Vozes soam na mais bela e pura inspiração. Abra o coração, deixa essa paz te envolver. Sinta a emoção que emana dentro de você. Ouça esta linda canção, para que estas palavras descansem em teus ouvidos, tocando-te, com um coração cheio de puro amor. Mergulhe em você, veja quão belo e infinito. Sinta florescer o amor do Pai, o amor do Cristo. Jesus estende a mão na luz de um novo amanhecer. Deixe renascer o amor que existe em você. Veja o sol nascer e o poente contemplar. Sinta a natureza e a riqueza que há no mar. Ouça a voz do coração, se entregue à emoção e sinta o amor do Pai chegando a ti, tocando-te, com um coração cheio de puro amor. Tocando-te. Agora, gente, vamos chamar aqui nosso
palestrante da noite de hoje, Cassiano. Deixa eu ver se ele já entrou. Cassiano. Já convidei ele. Boa noite, Cassiano. Seja bem-vindo. Obrigado. A nossa Casa Viana de Carvalho, virtual, mas mais ativa do que nunca. Com certeza. E hoje com um tema bem interessante, né? Um olhar espírita sobre a pandemia. A casa é sua, amigo. Obrigado. Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que a gente se encontra aqui nessa nossa noite de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Realmente, o Viana é nossa casa, a gente também se sente completamente integrado à casa, né? A gente tem uma sintonia, a gente tem uma harmonia muito grande. E, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de, nesse momento que a pandemia nos alcança, nós temos hoje a tecnologia que permite que a gente se aproxime, né? Graças a Deus, estamos separados fisicamente, mas juntos energeticamente, né? Estamos juntos em vibração e estamos juntos através da tecnologia, né? Estamos nos vendo, estamos conversando. Isso é uma dádiva divina, graças a Deus. E assim, o tema que a gente escolheu hoje para a gente conversar, uma visão espírita sobre a pandemia, porque assim, é uma visão mesmo, né? É a minha visão da pandemia à luz da doutrina espírita, né? Seria muita presunção minha querer abranger algo tão complexo, né? Como esse momento que a gente está passando, e junto de uma doutrina que tem tanto a nos oferecer, ainda temos tanto a explorar da doutrina espírita. A cada leitura, uma informação nova, uma interpretação nova, né? A gente vê de uma forma diferente, a gente consegue assimilar um conceito diferente. Então, assim, esse papo que a gente vai ter rápido é um pouco da visão da minha visão sobre esse momento, sobre essa pandemia, à luz da doutrina espírita, né? Um momento que nos pegou a todos de surpresa, que nos pegou a todos repentinamente, né? Eu acredito que ninguém estava preparado para isso, ninguém se imaginava em estar hoje, 2020, enfrentando esse momento que a gente está enfrentando, né? Mas é fantástico quando a gente observa que a doutrina espírita ela engloba também esse momento que a gente está vivendo, né? O trabalho de Kardec é fantástico, eu sou um grande fã do trabalho de Kardec, né? Porque a percepção de Kardec, a sensibilidade de Kardec na hora de codificar, na hora de questionar os espíritos, na hora de conseguir procurar extrair deles as informações, Kardec sempre foi muito feliz, né? Kardec realmente fez um trabalho fantástico. Então, gente, vamos pedir à espiritualidade amiga, aos nossos guias espirituais, aos guias espirituais da casa do Viana de Carvalho, que eles conduzam o nosso estudo, a nossa conversa da noite de hoje, para que ela possa ser bem proveitosa para todos nós, com a graça de Deus. Como base para a gente ter esse diálogo, eu peguei algumas questões do Livro dos Espíritos, tá? E eu vou pedir a vocês a licença para ler essas questões, para a gente ir lendo e conversando sobre elas, né? Eu pensei algumas questões. A primeira, ela está na seção Objetivo da Encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso aqui está a expiação. Desculpem. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito... Desculpem. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo,
a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E é interessante, eu queria salientar para vocês nessa pergunta, nessa resposta dos Espíritos a Kardec, quando eles falam que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E aí, no meio da questão, eles dizem que nós utilizamos uma matéria e cada mundo em que nós vamos passando por essas experiências de acordo com a estrutura desse mundo. Ou seja, os espíritos nos dão aqui uma dimensão da quantidade de existências que nós tivemos e que ainda teremos, né? Os espíritos assinalam para a gente que nós temos existências nesse planeta e ainda teremos existência em outros orbes para continuarmos esse nosso processo de crescimento. Então, assim, eu não consigo imaginar, eu não consigo quantificar quantas existências eu já tive ou quantas terei, né? Nem nesse orbe, imagina nos orbes que ainda teremos que habitar, né? Na outra seção, transmigrações progressivas, na questão 196. Não podendo usar os espíritos... Cassiano, deu uma travada agora. Voltou agora? Só um pouquinho, voltou. Tá bom, beleza. Agora tá bom. Então, questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Aí os espíritos respondem, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Aí Kardec pergunta, complementando, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Os espíritos respondem, teu corpo é tudo. Teu espírito é tudo. Desculpe, teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, os espíritos aqui, eles nos mostram que o foco é o espírito. A matéria é um acessório importante para o nosso aperfeiçoamento, né? Porque a existência corporal, como eles já afirmavam na questão anterior, e reforça nessa, ela nos ajuda a aperfeiçoar, a progredir, a aprender, mas o foco é sempre o espírito. A matéria ela é um invólucro, a matéria é uma ferramenta, né? Que nós devemos respeitar, é uma dádiva divina que merece todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, mas o foco é o espírito. A matéria, com o tempo, ele usa um termo aqui bem forte, mas a gente vai ver isso na codificação. Os espíritos, eles são bem diretos nas suas colocações, e eles colocam aqui, é uma veste que apodrece. Mas a gente pode dizer, nosso corpo, ele é reaproveitado pela natureza para que a obra continue, né? Nós utilizamos essa matéria, no momento que cessar o seu uso, a natureza aproveita, né, esse corpo. Ele vai passar por um processo de mudança, de alteração, tá? Enquanto matéria. E já vai servir de energia para outros seres, né? Como a natureza é perfeita, como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito, né? Aí, na seção sobre instinto de conservação, Kardec pergunta, é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. A questão seguinte, 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem, né? Então, os espíritos aqui salientam que nós temos um instinto de preservação, né?
Nós temos um instinto que nos leva a valorizar a nossa vida, a nossa existência, né? Nesse momento em que nós somos uma alma encarnada, nós somos um espírito que está encarnado, né? Ele nos salienta que isso é importante e Deus nos dá esse instinto de sobrevivência, porque nós temos que valorizar, sim, essa existência. Ela é importante. Então, desse instinto de sobrevivência é que advém esse momento que a gente sente um certo medo, um certo temor. Nós nos defrontamos com a pandemia, que nos ameaça essa existência, e nos vem um medo, um temor, de que por essa pandemia essa existência cesse, né? Isso é um instinto que nos foi dado por Deus, de extrema importância, para que a gente possa desenvolver essa encarnação, essa experiência, de forma satisfatória e da melhor forma possível, né? Aí vamos continuar um pouquinho. Bem mais na frente, na sessão sobre destruição necessária e destruição abusiva. Definitivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Aí os espíritos respondem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça do perigo constitui aviso, para que se aproveite da dilação que Deus lhe consegue. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, veja só como os espíritos salientam aí que esse instinto de preservação que nós temos é aquele que nos mantém mais responsáveis com essa nossa existência. Porque, vejam só, a gente tem que observar que nós temos a doutrina espírita há relativamente muito pouco tempo, né? Consolador prometido por Jesus, ele nos chegou há pouco mais de um século e meio. Antes disso, nós tínhamos uma visão bem mais restrita sobre a nossa existência. Visão essa que ainda é compartilhada por muitos dos nossos irmãos até hoje. Tá? E aqui, gente, eu não estou fazendo nenhuma crítica aos nossos irmãos pela forma que eles pensam. Tá? Não é isso. Mas nós que somos espíritas, que escolhemos essa doutrina, nós temos que viver de acordo com os ensinamentos que ela nos traz. Né? Então, a doutrina espírita nos traz essa informação de que esse medo da morte que nós temos é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós sejamos responsáveis com essa existência. Né? Nós sabemos que alguns irmãos, até hoje, infelizmente, eles optam, muitas vezes, por antecipar o final da sua encarnação quando se deparam diante de alguma dificuldade. Né? Felizmente, eles usam desse artifício que nós sabemos que é prejudicial, que não é adequado. Então, vocês imaginem se nós não tivéssemos esse instinto de preservação, né? Esse instinto natural de viver, de se preservar. Né? Nós negligenciaríamos muitas vezes a nossa existência, muitas vezes diante da primeira dificuldade mais séria, nós poderíamos desistir. Então, esse instinto que Deus nos colocou é esse que nos faz permanecer, viver, aprender e aperfeiçoar. Chegamos a um momento na humanidade em que nós temos a capacidade de entender esse processo de uma forma melhor. Então, Deus nos trouxe, primeiro, a vinda do Cristo. No segundo momento, a codificação espírita. Então, hoje, nós podemos olhar para esse processo, para esse instinto de preservação, de uma forma que eu vou chamar de mais madura. Uma forma onde nós podemos observar entender a nossa necessidade de existência, mas sem que necessariamente nós precisemos cultivar o medo. Não precisamos mais temer o fim dessa existência. Nós precisamos, sim, ser responsáveis com ela. A doutrina espírita nos traz a consciência da sua importância. Eu preciso
e o meu período encarnatório da melhor forma possível, porque ele é ferramenta de aperfeiçoamento, crescimento e desenvolvimento. Mas eu não preciso temer o momento em que eu vou me desligar da matéria, porque esse é um processo natural e que vai ocorrer, certo? Esse processo vai acontecer para todos nós. Já aconteceu antes e vai acontecer novamente. É um processo natural. Nós, quando estávamos no estágio ainda muito inicial dessa nossa escalada, nesse nosso crescimento, era necessário para nós o medo, o temor, para que a gente não se precipitasse e tomasse decisões equivocadas. Né? Aquela visão de céu e inferno. Como não ter medo se você tem uma visão tão terrível? Meu Deus, eu vou morrer e eu vou para o inferno porque eu pequei. Quem não iria temer isso? Né? Esse temor é mais do que justificável. Né? Então, daí essa visão tão terrível da morte. Nós vamos continuar mais um pouco. Hoje nós temos respostas, né, através da doutrina, né? Isso. A doutrina ela nos elucida, ela nos esclarece. Aí, na próxima sessão, flagelos destruidores. Na questão 737, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, né? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que qualificar de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, veja só, a pergunta de Kardec, por isso que eu falo que Kardec ele foi fantástico nesse trabalho. Né? Porque na pergunta ele direciona a resposta dos espíritos. Ele restringe. Tá? Com que fim fere Deus a humanidade? Ele afirma na pergunta: Deus quem fere a humanidade? Ele tira do casual e coloca nas mãos de Deus o controle. Né? E faz uma pergunta de forma que a não negação dos espíritos é uma confirmação tácita. Então, ou seja, os flagelos, eles são oriundos da vontade divina. Com que fim Deus fere a humanidade? Para fazê-la progredir mais depressa. Né? O que levaria séculos acontece bem mais rápido. Então, gente, essa pandemia, ela está no controle de Deus. Jesus está à frente desse processo. Essa pandemia, ela não acontece por acaso. Deus não é casuísta. Deus não nos deixa ao léu, Deus nos deixa abandonados. Tudo segue uma programação, tudo segue um objetivo, tudo tem um plano maior, um plano superior. Então, essa pandemia que nos aflige, ela não é motivo de desespero. A doutrina espírita, ela nos tira aquele pavor inicial. Ela chega para nós e diz: ó, gente, vocês têm uma existência que é o que permite que vocês evoluam. Tá? Quando chegar ao fim, vocês vão voltar. A matéria é temporária. E esse flagelo que está atingindo vocês, essa pandemia, ela é oriunda da vontade de Deus. Deus está no controle. Deus está na direção do processo. Então não precisa vocês se desesperarem. Tudo segue o fluxo determinado por Deus. Tá? Aí vamos continuar um pouquinho mais na frente. Na questão 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai poder conjurar. Isso é, prevenir.
se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Muito, muito interessante essa pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Né? Porque Kardec pergunta a ele, dado ao homem provocar os flagelos que o atingem, os espíritos dizem sim. Em parte, sim. Alguns, sim. A sua imprevidência, ele muitas vezes pode fazer isso. Tá? Com o seu desenvolvimento, muitas vezes ele vai conseguir minimizar através do seu desenvolvimento, do seu conhecimento, através da sua evolução. Né? Podendo pesquisar as causas. Mas ele diz que alguns são decretos da providência divina. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. E aí a gente pergunta, nessa pandemia, gente, em que a gente pode se opor? Nada. Essa pandemia ela é uma vontade de Deus, é parte do projeto divino, do qual a gente não consegue, nesse momento, enxergar o objetivo, porque, na realidade, nós enxergamos muito pouco. Né? Nós estamos aqui debruçados. Jesus trouxe o seu evangelho há mais de 2000 anos. A doutrina espírita veio trazer esclarecimentos há mais de 1,5 séculos. E a gente ainda está tateando para tentar entender, para tentar assimilar. Então, nossa visão é muito curta. Então, nós não temos a capacidade do alcance de entender, muitas vezes, o porquê desses acontecimentos. Mas nós temos a garantia de que esses acontecimentos vêm para provocar uma evolução da humanidade, para acelerar o processo de evolução da humanidade. Então, ou seja, isso nos atinge com o objetivo de que nós melhoremos. Como é que nós vamos melhorar? Nós vamos melhorar nesse momento em que nós enfrentamos essa pandemia. Se nós enfrentarmos essa pandemia sem revolta, com fé, bem-aventurados os que sofrem. Mas essa bem-aventurança do sofrimento, ela requer que o sofrimento seja feito sem revolta, que o sofrimento ocorra sem que a gente se rebele contra Deus. E, principalmente, que mesmo nesse momento de dificuldade, nós nos mantenhamos fiéis aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que nós não percamos o controle. Que não nos deixemos levar pelo desespero e larguemos os valores que a gente vem tentando cultivar. Porque nós estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus porque nós buscamos entender, aprender e utilizar esses ensinamentos. Nós saímos daquela fase infantil, aí eu vou colocar, eu sei que nós estamos na infância, talvez nem na infância ainda do nosso desenvolvimento espiritual, mas eu vou colocar a nível só desse órgão, eu vou fechar dentro do planeta Terra. Nessa nossa existência delimitada no planeta Terra, nós estamos na infância do nosso desenvolvimento. Nós estamos saindo dessa infância para uma fase mais madura. Nós aprendemos que o Evangelho de Jesus, ele é para ser utilizado. Nós não estamos mais naquela fase infantil, onde a gente julgava que nossa fé ela se restringia a comparecer a um culto semanal, né? Ir a um culto semanal, fazer uma ritualística e está resolvido o meu problema. Paguei a minha cota, né? Fui lá, passei 2, 3 horas no templo, né? Louvei a Deus, paguei minha cota com o Criador, estou livre. A gente sabe que não é assim. Volto a dizer mais uma vez, eu não estou, de forma alguma, querendo tratar os irmãos que adotam esse procedimento de forma pejorativa, gente. Não. Tá certo? Até porque muitos dos nossos irmãos
que vão para esses templos, eles têm uma vida assim, eles têm uma conduta ilibada, eles têm uma vida regrada através do Evangelho de Jesus. Tá? Então, nós temos essa visão hoje, de que nós precisamos viver de acordo com o que Jesus ensinou. Essa nossa convivência com o Evangelho tem que ser muito íntima, a gente tem que procurar aquela relação que Paulo atingiu quando ele disse: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? O que Paulo quis dizer ali foi: aquele Paulo que vocês conheciam não existe mais. Não é que ele deixou de ter uma persona, individualidade. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi: olha, vocês conheciam um Paulo. Aquele Paulo não existe mais. Quem existe aqui é um discípulo de Jesus. É um novo ser. A gente procura alcançar esse momento em que nós vamos ter essa comunhão com Jesus. E essa comunhão vem da vivência. E essa vivência se prova nos momentos em que nós temos atribulações, que nós temos dificuldades. Porque isso é o que a gente já leu antes nas questões anteriores aqui, quando os Espíritos dizem que é através das dificuldades que a gente vai evoluindo, que a gente vai depurando as nossas imperfeições. Tá? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente procure manter os nossos pés no chão, sem perder o controle da nossa vida, sem perder os valores que nós escolhemos esposar, que são os valores que o Cristo nos trouxe. E eu queria salientar esse final. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes o agrava pela sua negligência. Vejam como isso também se encaixa na pandemia. O que é que nós temos hoje? Recomendações dos órgãos de saúde. Nós estamos aqui à distância, buscando distanciamento social, porque é uma forma de preservarmos a nossa vida. Né? O uso da máscara, evitarmos tanto nos contaminar quanto sermos ferramenta de contaminação para os nossos irmãos. O asseio, lavar as mãos, o teu cuidado. Né? Essas são as ferramentas que nós temos nesse momento para evitarmos a contaminação com esse vírus. Tá? Porque, gente, muita gente já desencarnou. Tem uma mensagem de Divaldo, acho que vocês já viram, que Divaldo diz que no plano espiritual, as cidades espirituais receberam um alerta que esse momento ia chegar e as equipes espirituais estão trabalhando de forma intensa na recepção desses irmãos que estão desencarnando pela pandemia. Muitos desses irmãos, eles vão desencarnar porque faz parte do seu processo de crescimento e desenvolvimento desencarnar nesse momento. Muitos de nós podemos desencarnar porque faz parte da nossa, está previsto na nossa existência que nós iremos desencarnar nesse momento de pandemia. Mas muitos de nós podemos desencarnar pela negligência neste momento. Eu que estou dizendo, não, gente, eu vou ler para vocês de novo. Esses males, entretanto, eles muitas vezes os agravam pela sua negligência. Gente, a gente precisa ter uma relação mais responsável com a nossa existência. Mais coerente, mais consciente, mais racional. A doutrina espírita é a fé raciocinada. Tá? Se a gente pegar um exemplo prático, bem simples, vamos pegar um automóvel. O automóvel é uma ferramenta desenvolvida pela humanidade que diminui o tempo de deslocamento maravilhoso. Maravilhoso. Os meios de transporte é a invenção maravilhosa sem o qual a gente não teria evoluído como a gente evoluiu. É rápido eu andar de carro? Não. Andar de carro, respeitando os limites de velocidade, respeitando a sinalização de trânsito, respeitando os equipamentos de segurança, é fantástico. Agora, se eu andar num carro em alta velocidade, não respeitando a sinalização de trânsito e fazendo barbaridades, o problema é o carro? Não. Então, a gente não pode ter uma visão infantil, gente, dizer, não, eu tenho fé em Deus, então eu vou para a rua, vou negligenciar os cuidados porque eu tenho fé em Deus. Eu vou dizer a vocês, isso não é fé. Porque se você pegar uma pessoa que ela tem desconhecimento, tá?
Tudo bem. Se você pega uma pessoa que ela não tem conhecimento, não tem cultura, ela está agindo de forma infantil, de forma inadvertida e ingenuamente, mas se você tem a consciência dos procedimentos que você precisa adotar, isso é responsabilidade com a sua encarnação. Tá? É responsabilidade sua, porque Deus lhe deu as ferramentas, Deus lhe deu o conhecimento para que nesse momento você agisse de forma mais responsável e tivesse cuidado com a sua existência, valorizasse a sua existência. Então, gente, vocês percebem que é diferente aquele momento inicial em que nós, enquanto humanidade, e aí não é nem temporal, porque nós temos irmãos hoje, o alcance deles, nesse momento, é o mesmo. Tá? Através dos valores que eles cultivam, do conhecimento que eles têm. Um pavor, um medo irracional, um pânico irracional. É bem diferente de você ter uma atitude responsável perante a sua encarnação. Você saber a importância que ela tem e agir de forma responsável. Não existe motivo para medo, para pânico. Existe um motivo para que nós tenhamos prevenção, vamos agir de forma responsável e vamos valorizar a nossa existência. E vamos enfrentar esse momento de acordo com os valores que o Cristo nos deu. Porque essa nossa existência, gente, ela é temporária. Haverá um momento que nós vamos desencarnar, eu, vocês, todos nós. E o que vai importar é como nós nos comportamos durante esse período. Tem uma historinha que eu vi uma vez, tá? Talvez ela eu não vá passar para você de forma fidedigna, mas ela é mais ou menos assim, né? Um indivíduo chega numa cidade e ele vai se hospedar na casa de um sábio, de um monge, de um sábio. Ele chega com sua mala. Quando ele chega na casa dessa pessoa, ele observa que na casa não tem quase nada. Pouquíssimas coisas. Aí aquilo incomoda e chega um momento que ele questiona. Você não tem quase nada aqui. Ele olha para a mala dele, aponta e faz, você também não tem quase nada aqui. Aí o camarada diz a ele, mas eu estou aqui de passagem. Aí ele responde, eu também. Nós estamos todos aqui de passagem. Então não há motivo para que a gente tema o nosso retorno ao plano espiritual. Nós devemos, a doutrina espírita nos convida a uma convivência com o evangelho responsável e raciocinada. Tenhamos cuidado com a nossa existência, com a nossa vida, sejamos responsáveis e vamos procurar enfrentar esse momento da melhor forma possível. Né? Quanto mais informação, mais responsabilidade, né, Cassiano? Então, quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é, né? Por todas as coisas que a gente faz na nossa vida, todas as nossas atitudes, né? Não só com a gente, como com o próximo. Isso. É aquela famosa frase, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, a gente tem... e aí, por isso que eu falei que quando você pega uma pessoa ingênua, né, que ela não detém conhecimento, né, isso aos olhos de Deus, Deus entende. Né? Às vezes, a gente está falando aqui da vida, e aí a gente falou sobre a questão dos nossos irmãos que muitas vezes optam pelo caminho de tirar a própria vida, quando se deparam com algumas dificuldades. Eu sempre digo às pessoas, gente, olha, não nos cabe julgar a atitude de ninguém que já cometeu aquela atitude. Porque nos falta ferramentas para fazer juízo de valor. Nós devemos alertar os nossos irmãos que não façam isso. Mas nos falta ferramentas para o juízo de valor, porque, para Deus, o que importa é o sentimento. E nós não sabemos o que motivou cada pessoa a tomar aquela decisão na sua existência. Né? Eu não posso ver você pelo filtro do meu olhar, porque o filtro do meu olhar ele é feito dos valores que eu cultivo. Ele é feito dos valores que eu tenho, do conhecimento que eu tenho.
Essa lente ela só serve para mim. Não serve para ver você. Ela só serve para que eu possa me ver. Aí eu devo sim me ver através dessa lente. Né? Então, assim, nós temos que ter essa consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E a gente precisa, sim, ser responsável. Né? E aí, Da só outra para palestra, esse tema. E aí, para a Da gente próxima finalizar... palestra, já tem o tema, já. Já estamos nos 5 minutinhos finais. Faltam quanto? Faltam 5 minutos, André? Aí, faltam 5 minutinhos, Cassiano. Mas só essa última questão para a gente encerrar, tá? Mas está dentro do planejado, essa é a última mesmo. Na seção Temor da Morte, aí na questão 941, Kardec pergunta: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tomadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Se algum juízo têm, não podem... materialistas são assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças de infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com a vida melhor. A caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, meus irmãos, minha gratidão a vocês, minha gratidão aos nossos irmãos que dirigem o Viana de Carvalho, tá certo? Por nós termos a oportunidade de conversar aqui hoje, tá? E que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nós... Uma coisa eu vou dizer a vocês com certeza: após essa pandemia, nós vamos nos reencontrar. Alguns nesse plano, outros no plano espiritual, uns no plano espiritual agora, outros mais tarde, mas nós vamos nos encontrar. Então, tenhamos fé, tenhamos tranquilidade, tratemos a nossa existência de forma responsável, mas tenhamos fé no Cristo, que Ele é o condutor das nossas existências, o condutor da nossa vida. Ele é quem dirige todo esse nosso processo. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Gratidão a nossa, Cassiano, por tantos ensinamentos, por uma noite maravilhosa, com o livro dos Espíritos, né? Para mim foi muito edificante, eu pude aprender mais um pouco. Gratidão minha também. Gratidão a Eva, né, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje com esse bate-papo com você. E lhe esperamos, né, aqui presencialmente, quando a casa voltar, né, de presencialmente, porque a casa não parou em momento algum. E gratidão a nossa por essa noite tão agradável. E vou lhe convidar agora, antes que acabe, dar uns minutinhos ainda, para a gente finalizar, para você ouvir nossa música, nossa retribuição. Você nos ensinou e a gente agora vai retribuir com a nossa música. Agora que a prece terminou, volto pra casa mais feliz. Meu Deus, como foi bom estar aqui. Eu levo tudo aquilo que aprendi. Missão agora é repartir. Meu Deus, me ajuda como conseguir. A esta casa de oração, a minha eterna gratidão. Já nem vejo a hora de voltar e todos os amigos abraçar. E agora
a prece terminou, volto pra casa mais feliz. Meu Deus, como foi bom estar aqui. E agora que a prece terminou, volto pra casa tão feliz, por tudo que aprendi, por tudo que vivi. Meu Deus, como foi bom estar aqui com vocês. Meu Deus, como foi bom estar aqui com vocês. Meu Deus, como foi bom. Meu Deus, como foi bom. Meu Deus, como foi bom estar aqui. Gratidão a toda a família Viana de Carvalho. Gratidão, Cassiano, pelos ensinamentos da noite. E sexta-feira que vem estaremos de volta juntos, se assim nosso Senhor nos permitir e a espiritualidade amiga nos ajudar. Às 19 horas a gente começa a nossa harmonização musical pelo @Infinito Bem, e às 20 horas estaremos juntos aqui pelo CE Viana de Carvalho, com mais uma palestra edificante. Boa noite, amigos. Boa noite, Cassiano. Boa noite. Gratidão. E até a próxima, se Deus quiser. E se Deus quiser, a próxima vai ser aqui. Presencial. Obrigada, amiga. Obrigada, família Viana de Carvalho. Até sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo a todos.